Primeira Igreja Batista em Abreu e Lima. Em casa, reúna sua família e ore, pela sua casa, pelos idosos de nossas famílias, pela Igreja de Cristo no mundo, para que esse vírus seja controlado no mundo todo. É pelos profissionais de saúde que estão no combate na linha de frente. Primeira Igreja Batista em Abreu Lima, no combate ao coronavírus. Coronavírus. Atenção! Se você está com sintomas de gripe, fique em casa por 14 dias e siga as orientações do Ministério da Saúde para o isolamento domiciliar. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. Dúvidas? Ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavírus. Quer saber mais? Baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Ministério da Saúde, Governo Federal. Graça e paz, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso estudo sobre o Evangelho de Marcos. Nós estamos agora no capítulo 4. Hoje nós vamos trabalhar apenas uma das parábolas de Jesus, que é do livro de Marcos, capítulo 4, de 1 a 20. Vamos pedir ao Senhor que abra nossas mentes e corações para receber sua palavra. Senhor, nós te louvamos e te rendemos graças por todas as bênçãos derramadas sobre cada um de nós. Te peço, ó Deus, que me orientes a falar tua palavra aos que me ouvem e ouvem a tua voz. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Para dar continuidade, nós gostaríamos de lembrar aos irmãos que o Evangelho de Marcos, dividido em duas partes, é um evangelho que ele não trata da biografia de Jesus em completo, porque ele está escrevendo para Romanos. Romanos não tem muito interesse na biografia de Cristo, mas no como ele se tornou um homem guerreiro, um homem líder de uma nação, por conta de liderança, por conta de questões políticas. Então Marcos destaca apenas o ministério de Jesus e como ele realmente conseguiu levantar uma multidão de seus seguidores, né? Então ele começa a trabalhar esse ministério de Jesus a partir do seu batismo, da sua tentação, não é? E aí nós já estudamos o capítulo 1, o 2, o 3, nós estamos entrando agora no capítulo 4. Nesse capítulo 4 nós vamos ver que é um capítulo dedicado às parábolas, que é apenas um capítulo do livro de Marcos, e tem uma outra parábola lá no capítulo 12, que é uma parábola que vai falar sobre o senhorio de Cristo, mas esse capítulo 4 é exclusivo para trabalhar parábolas de Jesus, o ensino de Jesus através de parábolas. E aqui nós vamos ter o nosso texto básico, que é o de Marcos 4, de 11 a 12, que diz: Ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, de outro modo poderiam converter-se e serem perdoados. E aí, no início desse texto, vai falar que Jesus começou a ensinar junto ao mar. Desde o início do capítulo do livro de Marcos, vai se contar histórias de pessoas que buscam Jesus, que procuram Jesus para receberem cura, para receberem milagres, e há sempre um amontoado de gente. Para a sua integridade física, Jesus então pede que os discípulos providenciem barcos, para que ele possa falar do barco à multidão. Isso a gente viu no capítulo 3 e se repete no capítulo 4, né? E ele prega às multidões. Uma coisa que Jesus começa a fazer a partir de agora, vendo que tanta gente vai procurá-lo só por causa das curas, ele precisa então agora fazer com que essa multidão entenda os seus ensinos. E para isso começa a falar-lhes por parábolas. Os escribas também ensinavam por parábolas, histórias, mas eram histórias que as pessoas entendiam bem porque era aquilo que elas queriam ouvir. Mas Jesus contava parábolas para mostrar às pessoas o que elas precisavam, não o que elas queriam ouvir. Então Jesus começa a falar-lhes por parábolas. E conta a primeira parábola que Marcos faz um destaque aqui, é a parábola do semeador, né?
E ele conta que um semeador saiu a semear. E o interessante é que esse semeador não traz a característica de um homem que já tem campo, que já tem uma plantação, como ele conta em outras parábolas. Ele diz que este aqui saiu a semear. Então esse semeador é um personagem em destaque, porque ele sai a semear em diversos terrenos. A intenção desse semeador é que ele espalhe sua semente em diversos tipos de terreno. E aí a gente vai ver ele narrando a história, que um semeador saiu a semear, a semente, parte delas caiu na beira do caminho, os pássaros vieram e comeram, outras em solos rochosos, que pelo sol, pelo calor, a plantinha até cresce rapidamente, mas o calor ela não suporta a seca e morre. Depois outras sementes caem entre os espinhos crescem junto com a planta, sufoca ela e ela não resiste, não produz fruto. E também a semente caiu em boa terra e essa produziu 30, 60 e até 100. Então, tendo contado esta parábola, o Jesus Cristo, antes mesmo de contar essa parábola, ele dá um destaque. Ele diz assim, olha, quem tem ouvido, ouça. Ele narra essa parábola e fala, quem tem ouvido, ouça. E quando ele termina também, né, quando ele termina de contar a parábola, ele repete, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A primeira vez que ele vai contar, ele fala, no versículo 3, ouvi. Eis que saiu um semeador a semear, ele chama a atenção para o ouvir. No final, quando ele termina de contar, ele também repete, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa fala de Cristo, ele chama a atenção para aqueles que querem segui-lo. Em outros versículos também, Jesus vai destacar essa questão do ouvir, né? Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Também ele vai falar, lá no livro de João, ele vai dar um destaque para minhas ovelhas ouvem a minha voz e obedecem. Então, aqueles que são de Cristo vão ouvir, vão receber, vão procurar entender, vão ter interesse em entender. E aí, quando ele termina de contar essa parábola, vem então os discípulos e tem uma curiosidade a respeito delas, né? O versículo 10 vai dizer, e quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12, então tinha mais pessoas com interesse de saber, de conhecer o que significava aquela parábola. E aí é quando Jesus vai dizer, os versículos 11 a 13, olha, a vocês é dado o mistério do reino de Deus. Aos que estão de fora, porém, é tudo dito por parábolas, a fim de que ainda que vejam não percebam, ainda que ouçam não entendam, de outro modo poderiam converter-se e serem perdoados. E disse, não percebeis essa parábola? Como, pois, entenderão todas as outras? Alguns destaques nós vamos fazer aqui. Primeiro que essa fala de Cristo é uma profecia de Isaías, né? Está lá no livro de Isaías, no capítulo 6, e o versículo 9, que diz, então disse ele, vai e diz a este povo, ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. E Jesus repete essas palavras que Deus pede para Isaías dizer ao povo. E aqui também, quando ele dá um destaque aqui aos discípulos, olha, vocês são meus, a vocês é dado esse direito de vocês conhecerem, porque vocês me buscaram. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quem ficou, ficou com interesse de ouvir a explicação de Jesus, de ouvir a mensagem de Jesus. Então, por isso, a eles foi dado o direito de revelar, de Jesus revelar-se a eles. No livro de João, também, nós vamos ver que aqueles que são de Deus, que ouvem a palavra de Deus, com certeza recebem de Deus a revelação. E ele fala no João 14, 24, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas é do Pai que me enviou. E aí mais adiante ele vai dizer, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E eu também o amarei e me manifestarei a eles. Então Jesus fala que
revela-se às pessoas que o buscam. E aí ele diz, por isso que esse mistério é revelado aos discípulos e às pessoas que tiveram interesse em buscar entender a sua vontade. Aí depois Jesus vai fazer a explicação dessa parábola para esses apóstolos, essas pessoas que tiveram a intenção e o interesse de receber essa mensagem de Jesus. As parábolas de Jesus, elas tinham em sua maioria um caráter de juízo. A gente vai ver isso na parábola do joio do trigo, da candeia, quando ele fala que nada vai ficar escondido, das virgens, quando ele diz que as prudentes estarão indo com o noivo, as imprudentes ficarão. Então, sempre todas as parábolas, elas têm um caráter de juízo. E essa do semeador também não é diferente. O que Jesus queria dizer com essa parábola do semeador era demonstrar as consequências da escolha de quem quer ouvir e receberá a revelação de Deus, da escolha de quem não quer ouvir e receberá com essa sua escolha as consequências de se afastar de Deus e com isso não entrar na eternidade, né? E a escolha, a fé pelo ouvir a palavra de Deus, e aí quem escolhe ouvir a palavra de Deus são os que estão de dentro, como Jesus disse aos discípulos, a vocês que são de dentro vai ser revelado, aos que estão de fora não. Então, é como diz lá em Romanos 10, 17. No livro de Romanos, no capítulo 10 e o versículo 17, vai nos dizer, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, aqueles que buscam e aqueles que desenvolvem fé são aqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem. E aí, pela fé, alcançarão a revelação. E os discípulos vão alcançando à medida de que estão em intimidade com Cristo, convivendo com Cristo e conhecendo essa revelação, essa manifestação do amor e da palavra de Deus. Então vem aí agora a explicação da parábola, né? Jesus diz, o que semeia, semeia a palavra, e os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada em seu coração. Em Mateus ele vai dar um destaque maior a esse caminho. Ele fala que a semente era pisada, demonstrando que era um caminho onde as pessoas passavam. Então o chão ficava batido por conta de tanto caminhar. Chão batido, ele fica um solo um pouco rígido. Então as sementes, elas não penetram, elas ficam na superfície. E ficando na superfície, vêm os pássaros e logo tiram aquela semente lá do caminho, da beira do caminho. Então isso faz um alerta específico aqui, mostrando que Satanás está sempre apto. Aqueles que não têm interesse, que desprezam a palavra, ele está sempre apto a qualquer menção dessa palavra fugir da atenção daquelas pessoas que desprezam a palavra de Deus. Ele não permite que as pessoas tenham o ouvido para ouvir, o ouvido para entender. Elas vão ouvir, mas não vão entender. Vão ver, mas não vão perceber. Até porque elas não têm mesmo o interesse disso. Então elas são como sementes que se jogam à beira do caminho. Nem tem interesse que elas realmente se aprofundem no terreno. E aí Satanás já aproveita e tira aquela mensagem do coração dessas pessoas, né? Não tem solo que se aprofunde e aí não tem interesse de conhecer a profundidade do amor de Deus, não querem estudar a palavra, até desprezam a palavra de Deus. Jesus então vem também explicando a segunda parte da semente. Da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer recebem, mas não têm raiz em si mesmo, antes são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Alguns textos vai falar que a semente é lançada sobre solo rochoso. Solo rochoso
Ele é um solo que tem uma camada fina de terra, de umidade até, por conta do orvalho. As rochas, por conta do orvalho, elas vão tendo uma camada fina de terra, de lodo, alguma coisa assim, que possibilita até a semente entrar, penetrar e até nascer. Mas quando vem um calor da tarde, logo essa plantinha resseca e morre. E sobre essa parábola, o que Jesus quis realmente dizer, que essas pessoas que não têm raiz em si mesmas, logo elas tendo a revelação, se alegram até e ficam felizes por receberem essa palavra, elas até se convertem a Cristo, mas logo quando vem os primeiros escândalos, logo quando vem alguma coisa que desanima, alguma coisa que abata a sua vida, qualquer coisa desanima essa pessoa, porque essas pessoas geralmente estão fitando os olhos em homens e não em Cristo, por isso não tem profundeza, as palavras não têm profundeza em seu coração, porque se a palavra de Cristo tem profundeza em nosso coração, por mais que os homens tentem nos desviar desse caminho, meus olhos estão ligados em Cristo e em sua palavra, eu jamais me desanimaria ou sairia do seu propósito. Mas as sementes que caem nos solos rochosos são assim. Por qualquer escândalo, por qualquer um desânimo, por qualquer aflição, por qualquer inimizade, eles se afastam dos caminhos do Senhor. Eles olham mais para exemplos de homens. E eu vi uma frase uns dias nas redes sociais que dizia: quem sai da igreja por causa de homens, nunca entrou nela por causa de Cristo. E isso é bem importante para a gente relembrar o que Jesus queria dizer com a semente que caía em solos rochosos. Outras sementes também caíram entre os espinhos. Os espinhos cresceram junto com as sementes e aí sufocaram. O que queria dizer Jesus com isso? Ele foi claro, ele queria dizer exatamente isso. Os cuidados deste mundo, os enganos, as riquezas, as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Agora eu queria um destaque aqui, veja só. Essas pessoas, elas se convertem, elas recebem a palavra, só que elas têm cuidados, ansiedades, elas têm preocupações, elas miram o seu olhar muito mais para os problemas da sua vida, para as preocupações do dia a dia, do que viver da fé e da palavra de Deus. Aí o que acontece? Elas ficam infrutíferas. Aqui Jesus não falou que ela morria, que ela ressecava, que ela se afastava, como falou com as duas outras primeiras simbologias. Mas aqui ele fala que ela fica infrutífera. Ela permanece planta, ela cresce junto com os espinhos, que são até sufocadas por eles, mas elas ficam infrutíferas. Elas não conseguem ir além de florescer ou de ter sua folhagem. Aí o que nos mostra isso? Nos mostra que os cuidados, tanto do ponto de deixar apenas preocupações sufocarem a sua fé, tanto de deixar as coisas materiais sufocarem a sua fé, que vai ficar apenas resíduos. Vai ficar apenas uma religiosidade. Pessoas que estão na igreja, mas que a mente não está na igreja. Pessoas que estão na religião, pessoas que estão na doutrina, mas que na verdade sua mente está preocupada com outras coisas. E aí essas pessoas se tornam pessoas religiosas, e não pessoas de fé, e não pessoas que seguem a Cristo, né? E religiosidade não vai levar ninguém à eternidade com Cristo, não é verdade? E aí fica uma vida infrutífera, uma vida sem propagar o Evangelho, o amor que Deus dá, a contribuição que Deus dá para nós. É missão nossa, retribuir isso. E é isso que Jesus vai falar na próxima alegoria, que é exatamente os que recebem a semente em boa terra, são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30, outra a 60, outra a 100 por um. Então veja, o que a gente precisa fazer? Primeira coisa é desenvolver fé.
Não se desenvolve fé sem ouvir a palavra de Deus e guardá-la no coração. O salmista já nos ensinava isso em Salmo 119, 11. Guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então eu ouço a palavra de Deus, eu guardo a palavra de Deus, eu busco a Deus, eu busco intimidade com Deus, porque eu faço do meu terreno, o meu coração um terreno frutífero. Quando no início eu falei para vocês que Jesus disse que o semeador saiu a semear, esse semeador estava jogando suas sementes em variados terrenos. Aí eu pergunto a você, qual o terreno que você está preparando no seu coração? Que tipo de terreno é o terreno do teu coração para que a semente da palavra possa ser frutífera? E você não precisa se preocupar em, o irmão tal faz mais do que eu, o irmão A ou B, ele foi para missões, o irmão A ou B prega a palavra, eu não consigo. A sua missão, o que Deus te deu, o que Deus vai fazer com o teu terreno, vai produzir e vai alcançar almas e corações. Quantidade não revela a questão de ser mais ou menos para Deus. É importante que cada um de nós façamos a nossa parte, que o pouco que a gente faz com Deus é muito. Agora, o muito que a gente faz sem Deus não é nada. Então é preciso a gente ver que o importante é que a gente frutifique, né? E a palavra de Deus nos diz lá no capítulo 15, eu vos chamei para que deis fruto e o vosso fruto permaneça. Se é muito, se é pouco, Deus é que vai nos distribuir galardões a partir da frutificação nossa. Mas o que é importante mesmo é frutificar, é fazer com que o nosso terreno produza. E que tipo de fruto o nosso terreno vai poder produzir? Os frutos que estão lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, é o fruto do Espírito. Amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, que é o domínio próprio. Esses são frutos que Deus espera de cada um de nós, que Deus espera que frutifique nas nossas vidas. Então, irmãos, eu espero ter contribuído imensamente com o nosso coração, o nosso entendimento. Vamos produzir fé, vamos produzir frutos, vamos desenvolver fé, ouvindo a palavra de Deus e sendo nas mãos de Deus a boa semente, a semente que cai em boa terra. Repetindo o que Marcos disse no versículo 9 do capítulo 4, e disse-lhe, quem tem ouvido para ouvir, ouça, e ouça o que o Espírito diz à igreja, né? E o que é que a gente precisa fazer para frutificar? Anunciar o Evangelho. E como se anuncia o Evangelho? Renunciando aos nossos próprios interesses e unindo o nosso interesse ao interesse de Deus, doando nossa vida para a pregação do seu Evangelho. Que cada um de nós possamos estar sendo alcançados por Deus, né? Até o próximo domingo, que Deus nos abençoe. Vamos orar? Muito obrigado, Deus, por esse momento de estudo e de aprendizagem. Em nome de Jesus, ser conosco, alcança os nossos corações com a Tua palavra. Nos torna ouvintes obedientes e frutíferos da Tua palavra. É em nome de Jesus que nós oramos hoje e sempre. Amém. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom. Ele é bom o tempo todo, nosso Deus é bom, sempre bom, sempre bom. Primeira Igreja Batista em Abreu e Lima.